Fala Geeks e Nerds, bem-vindos ao canal. E saiu o sexto episódio de Creature Commandos. Esse que é o penúltimo episódio dessa série que é o início do novo universo DC de James Gunn. E hoje nós vamos analisar e dissecar esse novo episódio, falando de todas as referências, aparições, além de falar a minha crítica sobre o que eu achei desse episódio. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio começa com um flashback em Gotham City. E eu já tenho que falar aqui sobre essa Gotham, de como ela tem uma grande identidade visual, porque não aparece nem nome nem nada e você já sabe que é Gotham, só por causa de todos os elementos ali, os detalhes. À noite, tem um gárgulazinha do lado, e aquela leve trilha sonora no fundo e o som da cidade, realmente é aquela Gotham que a gente imagina do jeito que é. Então é mostrado Alexander Sartorius, antes de se tornar o Dr. Fósforos, fugindo do comboio onde ele estava sendo levado, mas acaba sendo capturado novamente por Rupert Thorne e seus capangas. Thorne é um vilão tipicamente associado ao Batman, justamente por operar no mundo do crime de Gotham, sendo um dos principais chefões do crime de uma quadrilha da cidade. Bom, igual aos outros episódios, que mostram as origens dos outros personagens, já podemos perceber que nesse episódio vai mostrar a origem do Dr. Fósforos. Então, de volta ao presente, vemos que o Dr. Fósforos está escondido numa lixeira, esperando os guardas de Apocalipse passar, devido aos acontecimentos do episódio anterior. Ele despista os guardas e sai cantarolando ali a musiquinha da abertura da série. Após a abertura, é mostrado o castelo, onde Lana reafirma aos seus guardas que querem que eles localizem e matem os comandos, enquanto ela fica resolvendo outras coisas no castelo. Então, na cidade, vemos que Nina acaba se encontrando com a noiva, mas como estão sendo perseguidas pelos guardas, elas acabam buscando abrigo em um bordel, que acabam entrando sem querer. Os guardas percebem algo estranho e vão checar. Então a noiva ameaça a dona do local para esconder elas. O que funciona. Os guardas acabam não percebendo a presença delas ali. Mas eles acabam continuando ali por perto, fazendo com que elas tenham que esperar no local. E bom, essa cena e as próximas que irão vir servem justamente para mostrar um paralelo entre Nina e noiva, em como elas são totalmente diferentes umas das outras. E justamente por causa disso, o episódio busca desenvolver uma relação assim entre elas, com ambas se tornando amigas. E então é mostrado Rick Flag, que foi levado às pressas para a emergência, e Amanda Waller e Economus estão lá para saber o que aconteceu com ele. Eles descobrem que Rick Flag foi deixado lá pelo Frankenstein e que talvez ele esteja indo até Pocolistan. Então Amanda Waller pede para que Economus dobre a segurança nos aeroportos, mas acaba sendo em vão, já que o Frankenstein ele já está em um avião particular ali. Ele acaba matando todos os passageiros e ameaçando o piloto para decolar, pois ele meio que acredita que ao salvar a noiva de cometer um erro, ela irá voltar para os seus braços. Bom, nada de novo aí sobre o comportamento do Frankenstein. O episódio anterior já mostrou como ele é completamente louco pela noiva, e esse plano aí totalmente iludido dele, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer. Então vemos o Doninha, e vemos que ele meio que fugiu em direção à floresta, onde acaba sendo cercado por um bando de lobos. A gente pensa até que o Doninha tá meio enrascado com a situação, né, que pode ter uma briga ali entre ele e vários lobos, mas não, acaba meio que virando uma situação meio cômica, que ele acaba meio que fazendo amizade com os lobos, brincando com eles assim. Após isso, vemos o Dr. Fósforo, que acaba entrando ali em uma casa para se refugiar. E então, ao ver uma foto de uma família na parede, ele tem um flashback, onde vemos a sua família. Aparece ele ali brincando com seu filho e conversando com a sua esposa, que parece estar preocupada por causa dos mafiosos, pois Sartorius aceitou dinheiro de Thorne para financiar a sua pesquisa, prometendo vender os resultados para países que queiram desenvolver novas armas radioativas. Mas ela acaba não cumprindo, buscando achar ali nos átomos nucleares uma espécie de cura para o câncer. Mesmo os dois meios receosos, ele assume o risco. Mas é aí que a série não perde tempo e já mostra que tudo deu errado. Porque vemos que Thorne acaba descobrindo todo o plano dele e assassina brutalmente a sua família. E caramba, que cena pesada, meu irmão.
E além disso, ele acaba incriminando ele, colocando ali as digitais dele nos corpos das suas famílias. E é aí que voltamos para aquela cena do início do episódio, que ele tenta fugir, mas acaba não conseguindo. Então, voltando para o presente, vemos ali que aparece uma garotinha ali na casa, que vê lá o Dr. Fósforo lá, mas não parece ter muito medo. E o Dr. Fósforo pergunta se ela tá com fome, assim, para oferecer alguma coisa. Enquanto isso, vemos que o Doninha continua ali a brincar com aqueles lobos. E, de volta à noiva e a Nina, vemos que ali a chefona do lugar entra meio que uma discussão com a noiva, que não vê muita dignidade assim no trabalho daquelas mulheres no local. Então vemos que a noiva fica super irritada com a dona do local, ameaçando ela. Mas é aí que dois irmãos bêbados aparecem do nada no local, querendo ficar ali com uma das garotas. Então, voltando pro Dr. Fósforos, vemos ali que ele botou cereal ali pra menina, tratando ela super bem. Porém, ali vemos que ele meio que cogita matar ela, né, com medo dela dedurar assim onde ele está. E durante tudo isso, temos mais um flashback, no qual vemos Thorne super brabo com Sartorius por ter fraudado os resultados de sua pesquisa. Então Thorne joga Sartorius dentro de uma máquina que ele mesmo projetou, fazendo lá ele receber aquelas radiações nucleares pelo corpo todo. Mas ao invés dele morrer, né, ele ganha lá os seus poderes e a sua aparência muda também, virando o Dr. Fósforo que a gente conhece. Então, voltando para Nina e a noiva, vemos lá que um dos cabas começa a fazer confusão no local e começa a tratar mal uma das garotas lá, batendo nela. A dona tenta impedir, mas o caba não quer sair de jeito nenhum de lá. E é aí que descobrimos que esse caba é na verdade um meta-humano, tendo poderes elétricos. Bom, e eu acho que essa é uma das primeiras menções a meta-humanos que eles fazem nesse novo universo DC. É lógico que a gente sabia que existia, mas é bom que mostrem que eles estão por aí até mesmo em países como o Pokolstan. E é aí que as coisas começam a sair do controle e até mesmo Nina quebra uma garrafa ali na cabeça do cabo, que não tem muito efeito. Então a noiva, vendo que a sua amiga, né, está em perigo, ela acaba lutando ali com o cara. E dá uma bela surra nele. A noiva dá uma surra no cabo e arranca o coração dele, velho. Ô, louco. Isso eu não esperava, não. Então, após isso, a noiva e Nina, vendo que a barra já tá limpa, saem do bordel e vão em direção ao castelo. Então, temos mais um flashback, que mostra que o Dr. Fósforos ali, ele acorda com seus poderes e parece estar totalmente insano e maluco e já busca logo vingança, indo na casa de Rupert Thorne e matando toda a família dele, até mesmo os filhos dele, sem pestanejar. E também é mostrado ele indo atrás dos capangas, matando todos brutalmente, queimando, assando a cara de um. E nessa sequência toda podemos perceber o quanto insano ele ficou por causa de tudo, porque ele perdeu família, perdeu o projeto dele, perdeu a sua aparência. Então, não bastando ele matar todos, ele ainda toma o império de Rupert Thorne, fazendo com que ele agora seja o novo chefão do crime. Então a gente vai vendo uma sequência assim de cenas, mostrando alguns crimes do Dr. Fósforo, ele naquela boate lá dançando, mostrando ele totalmente transformado. Mas é aí que de repente todas as luzes se apagam e temos o primeiro vislumbre do Batman do novo universo DC. E falando um pouco da aparência assim do Batman, podemos ver que ele tá bem forte e grande, lembrando até a sua aparência na série animada antiga dele. E o visual assim remete muito aos visuais clássicos do Batman. É lógico que não dá pra ver ali se ele usa uma cueca ou não por cima da calça, mas dá pra ver alguns detalhes que remetem muito aos trajes antigos do Batman. E então, voltando pro presente, vemos que aparecem ali os pais da garotinha que estava com o Dr. Fósforos. Eles acordam por causa do barulho, mas quando vão checar, vemos que a garotinha está brincando com o Dr. Fósforos. Ou seja, ele não matou ela. Provavelmente ele voltou atrás, depois de relembrar tudo o que aconteceu com a família dele. Ele devolve a criança aos pais e vai em direção ao castelo. Então ali, nas últimas cenas do episódio, vemos que o Frankenstein chega a Pokolstan, no avião lá, e os comandos da criatura se reúnem e indo em direção ao castelo, terminando assim esse episódio. Bom, falando do episódio geral, eu achei um episódio muito bom. Eu achava que os flashbacks desse episódio não iriam superar o do episódio do Doninha lá, mas realmente se superaram. O jeito que os flashbacks são inseridos nesse episódio são muito bons mesmo. E uma coisa que eu gostei bastante também é como o episódio é rico em referências ao universo do Batman.
por causa da presença ali do Rupert Thorne, a captura do Dr. Fósforo pelo Batman, além da ambientação assim de Gotham, que remete muito às histórias clássicas do Batman. E é isso que eu mais gostei. Então eu tô muito de clássico desse episódio. E além do episódio desenvolver muito bem o Dr. Fósforos, ainda meio que acha espaço ali para desenvolver uns outros personagens. Mas ainda peca em relação ao desenvolvimento muito rápido, por causa que o episódio só tem 20 minutos. Então eles tentam meio que dar espaço ali para todo mundo de um certo jeito. Mas acaba prejudicando um pouco o ritmo assim do episódio. Além de que esse episódio meio que não agrega em nada na história principal. Ele tenta focar mais nos personagens, mas mesmo assim esse é o penúltimo episódio e não desenvolve a trama principal do jeito que deveria, nos restando assim só mais um episódio para ver a conclusão real dessa trama toda. Bom, mas e aí? Me diz aí vocês, o que é que vocês acharam desse sexto episódio de Creature Commandos? Deixe as suas opiniões aí nos comentários. Se gostaram da análise, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse aí. Feliz ano novo a todos que estão assistindo, até a próxima e valeu!